Olá, tudo bem? Eu me chamo Acácio Garcês Carneiro, eu sou estudante de História aqui na UFSC e faço parte do PET História. O PET, que é um programa de ensino tutorial, onde nós desenvolvemos conteúdos e pesquisas voltadas não tanto para o público acadêmico tradicional da história, mas sim para um público mais amplo, fora dos muros da academia, como a gente diz. E um dos nossos projetos é o 30 Minutos de História, que são entrevistas que a gente realiza em 30 minutos com diversos assuntos envolvendo a história. E nessa temporada a gente está analisando algumas dos diversos, digamos, mitos ou histórias que a gente costuma ouvir na história, só que nem sempre são verídicos assim. A gente está tentando desconstruir essas ideias estereotipadas que muitas vezes a gente tem de diversos assuntos da história. Então, a minha apresentação aqui, eu sou um homem branco, de camiseta branca, cabelo moreno, preto. Ao meu fundo eu tenho alguns mapas e uma cama. E hoje nós vamos falar sobre a história indígena com a professora Juliana Salles Machado. Então, professora, bem-vinda aqui ao 30 Minutos. Prazer ter aqui. Obrigada, Cássio. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui também. Então, olá a todos, todes. Meu nome é Juliana Salles Machado. Eu sou professora do Departamento de História aqui da UFSC. Sou coordenadora da Licenciatura Intercultural Indígena e tenho trabalhado, então, com essa temática da interdisciplinaridade dentro da história, da antropologia e da arqueologia, nessa tentativa aí de construir uma história indígena de longa duração. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, curtos, castanhos. No fundo tem uma parede branca com uma cortina de palha, uma parede de lousa preta, e algumas coisinhas penduradas, e eu estou com uma camisa verde estampada e um colar com uma pedra verde. Então, professora, começando aqui a nossa conversa sobre esses mitos, essas histórias que a gente tem em torno da questão indígena, muito a gente vê o pessoal falar coisas como, por exemplo, índio é tudo igual, o índio é coisa do passado, como se todos os povos indígenas fossem uma coisa homogênea, uma coisa única, e que como se todos os povos tivessem parado no tempo. Isso aí são equívocos, a gente sabe, mas por que exatamente são equívocos? Por que essas ideias não se sustentam? Por que não pode se dizer que todo índio é igual ou que o índio é coisa do passado? Bom, Acácio, esses são um dos equívocos mais frequentes que a gente ouve. E essa ideia de que o índio é tudo igual, ela começa muito lá atrás na nossa história, nesses encontros ou desencontros que a gente teve, então, nesse processo inicial da colonização, quando se criou essa categoria que foi atribuída a essa diversidade de gentes que moravam aqui, que é essa categoria genérica de índios, que escondia uma diversidade de mais de 500 povos e línguas, de pessoas muito distintas que moravam aqui e que foram nomeadas a partir de uma categoria única, índio, como se essa palavrinha representasse essa diversidade de pessoas, de formas de ver o mundo, de estar no mundo, de línguas distintas, Até hoje a gente tem mais de 300 línguas sendo faladas no Brasil, dentre os povos indígenas. Então, uma diversidade enorme, de formas de viver e que são escondidas, homogeneizadas dentro dessa categoriazinha, E essa categoria, que por isso hoje em dia a gente utiliza o termo indígenas e não índio, justamente para mostrar que não se trata de um povo, não se trata de uma categoria de gente, mas sim de uma diversidade, de povos indígenas. E isso estava muito também atrelado com essa ideia do passado, Essa ideia de que a gente de que esse índio era o mesmo e permaneceria o mesmo, esse índio que parou no tempo, A ideia desse parado no tempo também vem desde esses primeiros encontros, mas isso foi sendo modificado e reiterado ao longo dos anos, a ideia de que para o índio não tinha história, era um presente eterno, era só etnografia, só os povos europeus é que podiam mudar. A gente não fala o português como a gente falava o português no século XVI, a gente não usa as roupas que a gente usava no século XVI, mas os índios, nessa visão generificada e sem história deles, deveriam então permanecer
como eles estavam, quando, né, aquele europeu, aquele português se deparou com aquela gente, né, no século XVI. Então, esse direito de mudança, a gente só permite, essa visão ocidental só permite a própria ao seu próprio espelho, né, ao próprio branco, ao próprio ocidental, e não ao indígena, né? O que a gente precisa é pensar um pouco nesses lugares que a gente coloca, porque essa categorização, né, ela vem muito dessa noção ainda muito estereotipada, ainda muito homogeneizada, construída lá atrás, né, de uma categoria de gente que quase não era gente, né? Que se a gente olhar todo esse discurso de quem eram os indígenas para aqueles europeus que chegavam, né? E como a historiografia também, a história foi construindo essa imagem desses sujeitos que não mudavam, né? E que também a quem não era permitida a mudança. Isso a gente vê, né, até hoje, quando a gente ouve, né, questionamentos, poxa, mas o indígena está com celular, o indígena está com computador, e como se a presença desses objetos tecnológicos hoje fossem conflituosos com uma identidade cultural específica. Isso reflete essa ideia de que as pessoas não podem mudar e que esses objetos eles não teriam direito de utilização, né, desses objetos, o que é uma visão congelada, né, de um passado que não é real, né? A cultura, qualquer cultura é dinâmica, né? E também é dinâmica a cultura indígena, né? Então, é bem interessante observar essa questão, né, que a professora falou das mudanças, como se não tivessem o direito das mudanças, né? E nessa outra questão também das mudanças e de outros preconceitos que a gente tem, envolve a questão das terras, né? A gente vê muitos discursos envolvendo as reservas indígenas, dizendo que, por exemplo, aquelas reservas são inúteis, seria muito mais útil utilizar aquelas reservas para a agricultura, para a mineração, esse tipo de coisa, né? Por que existe essa ideia de que as terras indígenas, né, a demarcação das terras indígenas é algo desnecessário, seria muito mais útil utilizar para esses fins mais econômicos, digamos assim, né? Por que há uma luta tão grande dos povos indígenas para ter essa demarcação, enfrentar esse preconceito de que eles são algo que não produzem na terra, sabe? Esse tipo de ideia. Não sei se... Bom, acho que a questão da terra é uma das questões mais prementes, assim, nessa relação dos indígenas, né, com a sociedade não indígena, né, com a que a gente chama de sociedade nacional, e isso, se a gente pode recuar, né, desde os primeiros confrontos ou relações, né, no período colonial. A terra, né, foi o objeto de disputa e é ainda, né, uma temática de tensões, de disputa com relação aos indígenas e os não indígenas, né? Apesar dela estar garantida, né, né, até hoje, né, como direito originário na Constituição. Mas o que essa visão que a gente ouve, né, até hoje, como se tivesse muita terra para pouco índio, né, essa frase que fica reverberando, e que reflete muito, muito mal, né, mostra muito assim do pouco conhecimento que a gente tem sobre as populações indígenas e como que, na verdade, há uma diversidade de formas de se habitar o mundo, né? Como que cada população entende a sua relação com a terra, a sua relação com o território, o que é esse território, né? A gente carrega nessa visão ocidental uma arrogância, né, de que a gente carrega a única forma passível de habitar esse mundo, né? Uma forma que carrega em si um modelo que é sedentário, um modelo que é agrícola, né? E cada vez mais uma agricultura extensiva, né, de uma monocultura, e esse modelo urbano, né, nesse pacote de civilização que a gente carrega nessa narrativa de sociedade ocidental, né? E isso faz com que a gente tenha uma dificuldade de compreender que há uma diversidade de formas distintas de habitar o mundo, né, de habitar esse território. As populações indígenas, elas têm uma relação muito distinta,
né, com a terra, com o território, com a floresta. E essa relação não passa pela exploração de recursos, porque eles não entendem as plantas, as árvores, a topografia, o minério como recursos a serem extraídos, né? A relação dos povos indígenas com a floresta, com os animais, ela passa por uma outra relação, né? Essa relação é muito mais complexa, muito mais profunda, é uma relação de identidade, é uma relação de pertencimento e que constrói uma socialidade específica, né? O que isso quer dizer, né? Que existe uma continuidade na relação, né, entre os seres, plantas, animais, humanos, todos, né, para grande parte desses povos indígenas, compartilham uma certa humanidade, né, todos criam relações entre si de parentesco, de memória, de ancestralidade, né, e isso co-constrói esses sujeitos, né, humanos e não humanos, em relações, né, como parentes, e isso é fundamental para a existência indígena, né? A forma como eles habitam esses territórios não passa necessariamente por uma grande agricultura, mas passa por um complexo sistema de manejo florestal, o manejo agroflorestal também. A gente tem diversas formas de agricultura, como roças de coivara, que são feitas em ciclos, né, ciclos de abandono e cultivo, que permitem regeneração de solo e de floresta ao longo, né, desse processo. A gente tem ciclos de mobilidade e permanência que são combinados, então que são muito mais complicados, né, da gente entender do que né, desse antagonismo entre um sedentarismo, né, e essa ideia de uma mobilidade errante, né? Então, às vezes a gente precisa reconstruir ou abrir o nosso olhar para quais são as formas de ocupar, de habitar, né, a terra, para a gente, né, não ficar preso a uma única forma, né, de ocupar esse espaço. É bem interessante, sim, toda essa questão da terra, né, a forma como eles lidam com a terra, né, as sociedades indígenas lidam com a terra. E também tem outro preconceito também envolvendo a terra, só que no outro sentido, né, a ideia de que, na verdade, o índio deve viver no mato, né, de que é estranho, de que eles não deveriam vir na cidade, não deveriam estar na cidade, né. Só que a gente vê, principalmente aqui em Florianópolis, né, que é a nossa cidade aqui, mulheres indígenas não apenas vendendo por aí seus artesanatos, mas também morando aqui em Florianópolis, né? E essa presença indígena nas cidades, ela é bem comum por todo o Brasil, né? O professor podia falar um pouquinho como que se dá a ocupação do espaço urbano pelos indígenas? Porque que existem tantos preconceitos em torno dessa imagem de que o índio deveria ficar no mato, não na cidade, esse tipo de coisa. Bom, essa ideia, né, ela também está ligada com essa ideia inicial que a gente falou um pouquinho antes, dessa ideia desse índio sem história, né, desse índio que está preso, que está congelado naquele lugar do passado, né, naquela infância da humanidade, onde quase não se distinguia o que era a gente e né, entre o que era cultura e natureza, quase como se todas né, a gente tivesse de um lado, a gente, o Ocidente, os não indígenas, tivessem perto, mais próximo da cultura, e os indígenas estivessem mais perto da natureza, né? Então, como se esses lugares que eles pertencessem a eles e não esses lugares ditos de cultura que seriam as cidades, né? No entanto, né, o lugar dos indígenas é em qualquer lugar, né? Ser indígena, né, não quer dizer você estar numa aldeia, você estar numa floresta ou você estar na cidade. Você não vai deixar de ser indígena, né, por estar numa cidade ou por estar numa aldeia. As cidades, né, foram construídas em cima de territórios indígenas, né? Então, muitas o porquê das pessoas estarem na cidade, existem muitos motivos, cada um tem sua trajetória do porquê elas estão ali, né? Mas muitas que a gente vê, por exemplo, das mulheres caingangue que estão aqui em Florianópolis vendendo seus artesanatos, a gente tem muitas explicações para isso. Primeiro, a gente poderia pensar pelo lado territorial, né? Essa dinâmica de mobilidade que as caingangues, né, tinham e têm até hoje permanece, são históricas, né? Então elas se mobilizavam em áreas do território, dependendo do período do ano, e o verão era uma época do ano que
justamente as populações G vinham nessa época do ano. Então, essa parte, essa mobilidade territorial, ela tem uma profundidade histórica bastante antiga, né? Por outro lado, a venda do artesanato dentro, né, das cidades faz parte de uma geração de renda bastante importante para as populações indígenas hoje, em que grande parte dos seus territórios não dão conta do sustento, né, de suas famílias, justamente porque os territórios hoje não têm espaço suficiente, né, mais para caça, que é um elemento importante para a subsistência indígena, também não tem, né, espaço suficiente para agricultura, e a renda, então, gerada a partir dos artesanatos é algo importante para a sua sobrevivência. Mas também ela não é só isso, né? Porque ao produzir esses artesanatos dentro das cidades, né, elas também dão visibilidade aos seus conhecimentos, às suas formas, né, de arte, às suas sabedorias, aos seus saberes. Então, aqueles artesanatos que trazem ali, todos contam histórias sobre os seus povos, sobre as mulheres que estão tecendo, que estão fazendo as tramas daquelas cestarias, e cada uma dessas peças carrega, né, mitologias, carrega conhecimentos, carrega formas de pensar o mundo, e elas tiveram que passar por processos para produzir cada uma delas, que mostram uma ligação muito, muito profunda entre essas mulheres e seus territórios, né? Então, a presença desses indígenas na cidade, ela tem sentidos muito diversos, né? Mas acho que a gente tem que recuar primeiro e falar por que a gente estranha isso, né? As cidades, elas são diversas, elas são múltiplas, e elas carregam muitos sentidos do porquê que as pessoas estão ali, né? Então, a presença indígena não tem que ser questionada, né? A cidade, ela abriga essa diversidade de formas, e ela tem um sentido, né, de ocupar para os indígenas também, que carrega essa memória de mobilidade, carrega um lugar também, né, importante para eles de visibilidade, de renda, né, dentro dessa nova relação, que não é mais nova, né, que vem sendo construída desde o século XVI com as sociedades nacionais, que impuseram, né, várias formas de relações com eles, e agora a gente quer fingir que não existiu essa violência desde o século XVI, essa imposição de forma, né, e quer privá-los disso, enquanto eles estão, né, como a gente falou anteriormente, essa cultura, ela é dinâmica, e essa é uma das formas de se relacionar com essa sociedade, né? Eu acho que é isso. É bem legal observar essa questão da cidade, né? E outro ponto interessante da cidade foi algumas coisas que a gente andou percebendo nesse 2021, né? Que teve, por exemplo, a destruição, a queima da estátua do Borba Gato lá em São Paulo, e também bastante manifestações contrárias à criação de uma praça na cidade de Nova Veneza, aqui em Santa Catarina. Ambas, a estátua e a praça, que estariam homenageando, né, um bandeirante e um bugreiro, que seriam representações de grupos que, no caso, combatiam os indígenas, né? Os bugreiros caçavam os indígenas, os bandeirantes escravizavam os indígenas, né? Existe toda uma problematização em torno dessas estátuas, dessas homenagens, né? Professora, para poder falar um pouco mais sobre por que esse tipo de homenagem suscita tanta revolta hoje em dia, né? Tanto na queima da estátua quanto nas manifestações contra a nomeação da praça? Bom, esse é um tema, né, bastante importante nos dias de hoje. A gente cada dia a gente vê mais essas manifestações. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é um pouco o que quer dizer uma estátua, o que quer dizer uma praça, né? O que quer dizer isso dentro de um centro urbano, dentro de uma cidade, né? As estátuas, elas são materializações de memórias, de narrativas, né, de símbolos que marcam narrativas específicas, histórias específicas que a gente quer contar, né? E essas histórias, as histórias que a gente escolhe contar, elas são escolhas de memórias, né, que refletem um pouco identidades, pertencimentos que a gente quer carregar no presente e para o futuro. Então, quando a gente quer materializar uma homenagem, né, uma homenagem dessa forma, né, bastante ocidental de herói, né? Então, quando a gente constrói uma estátua, que a gente está glorificando, né, tornando aqueles sujeitos heróis, né, de uma narrativa, de uma forma de contar a história.
A gente sabe que a história, como a memória, ela, ao mesmo tempo em que a gente tem visibilizações, a gente traz esses heróis para contar as histórias, vários outros sujeitos são invisibilizados nesse processo, né? E quando a gente escolhe sempre homens brancos, né, bandeirantes, bugreiros, que tiveram na sua história uma história de violência, uma história, né, que carregou carregou um genocídio de populações inteiras, como é o caso aqui, né, do caso do bugreiro Natália Coral, lá na Nova Veneza, que, né, foi um bugreiro que levou à frente, né, uma milícia para matar populações indígenas, especificamente os Laclanô, Choclen, no Alto Vale do Itajaí. A gente tem uma escolha de continuar invisibilizando uma série de violências contra povos indígenas, né, que já foram tantas vezes invisibilizados nessa história. Então, a revolta e a crítica, né, que essas ações, seja do Borba Gato, seja na Praça do Natália Coral, é para mostrar que qual história a gente quer contar daqui para frente, né? A gente tem a gente tem escolhas no presente para fazer de como a gente quer construir a história. E ao eleger quem são os protagonistas dessas histórias, a gente está tomando, né, uma decisão de quais são os sujeitos históricos que a gente quer nessas narrativas, né? Então, quando há, né, esses atos, o que eles nos colocam a refletir será que esses são os heróis que a gente quer carregar? É essa história que a gente quer contar? A gente não está negando, quando há críticas com relação a essas homenagens, que essas figuras tiveram ações, né, como toda a história tem muitos lados, né? No caso do Natália Coral, que é esse sujeito bugreiro homenageado nessa praça, o que a gente tem, né, no discurso da cidade, essa figura civilizadora do desbravador, do colonizador italiano que criou e arquitetou essa cidade, como a gente tem várias outras histórias desses heróis civilizadores, né, de várias cidades, como em São Paulo a gente tem vários monumentos e como no mundo inteiro a gente tem. Essas figuras tiveram sim esse papel, mas elas também tiveram outros papéis que foram invisibilizados ao longo da história. E cabe a nós agora, nesse momento da história, onde a gente consegue complexificar essa história e consegue ver que há muitos outros sujeitos, né, mulheres, indígenas, negros, africanos, que estavam nessa história e que nunca ganharam o protagonismo devido de suas ações. Na construção dessa história, eles não foram escolhidos para serem ouvidos, né? E suas ações, então, deixaram de serem vistas, de serem pensadas, de serem sentidas, e por isso é isso que a gente fala quando a gente fala sobre essa invisibilização desses sujeitos, né? Então, o que se está questionando quem são esses sujeitos exclusivos dessa história, né? Essa história é muito mais diversa, e a gente não pode esconder a violência dela, a gente não pode esconder todo esse genocídio que ocorreu nesse processo dito civilizador, né, que ocorreu ao longo de muitos anos, né, na formação desse nosso Brasil, e que a gente, muitas vezes, ao eleger sempre esses mesmos heróis, né, esses que representam a mesma forma, o mesmo lugar nessa sociedade, o quanto a gente esconde da violência que se colocou e sobre todas essas outras vidas e formas, né, de agir que estavam aqui e que estavam construindo suas próprias histórias e que estavam construindo e marcando também a história desses sujeitos. No entanto, né, todos esses outros lados, né, essas outras formas, essas outras ações que mudaram a história da humanidade foram silenciadas, foram invisibilizadas, né, nessas construções históricas. Muito, muito interessante, assim, muito esclarecedor de muitos equívocos que a gente geralmente tem, né, envolvendo a história indígena. Infelizmente, a gente já está chegando no nosso teto aqui de 30 minutos, né, porque se fosse contar todos os equívocos que a gente tem em torno da história indígena, poderia fazer uma temporada inteira, né, porque, infelizmente, a gente ainda tem muitos preconceitos em relação aos povos indígenas e tudo mais. Bem, então, eu queria agradecer a disponibilidade da professora, né, é um prazer tê-la aqui conosco. Em nome do PET História aqui do 30 Minutos, agradecer a professora. Se quiser dar uma palavra final aí para a audiência.
Obrigada, sim, acho que cada uma das perguntas a gente pode ficar falando aqui por horas, né, são muitos os equívocos com relação às populações indígenas, a gente, né, acho que o Ailton Krenak fala que sempre que os encontros estão ainda sendo feitos todos os dias, né, esse encontro quer dizer esse conhecer profundamente um ao outro, né, para a gente se permitir, de fato, entender a diversidade cultural que existe entre, né, esses povos. Eu acho que, né, como assim, uma mensagem final aqui, eu acho que tem alguns pontos importantes, né, da gente carregar com a gente. O primeiro é esse ponto da diversidade, né, a importância da gente perceber e respeitar a diversidade, né, cultural, respeitar a diversidade desses povos indígenas que estão no Brasil, que não são índios, são vários povos indígenas, né? E eles carregam visões culturais muito distintas entre si, carregam línguas muito distintas entre si. Então, da mesma maneira que a gente não homogeneiza cada um dos povos, né, cada uma das culturas que a gente vê na Europa, que a gente vê, né, em outros lugares, por que a gente poderia homogeneizar, então, tanto, né, ou silenciar uma riqueza tão diversa que a gente tem, né, nesse país? Outra coisa importante, eu acho, da gente carregar é essa ideia do dinamismo cultural. As culturas, além de serem diversas, né, elas são dinâmicas, as culturas mudam. É muito fácil para a gente atribuir essa mudança para a gente. Então, cada vez que a gente fala ou pensa, né, sobre esse questionamento sobre as populações indígenas, né, deles estarem nas cidades, deles estarem nas universidades, deles estarem usando celular, deles estarem vestidos de roupas, a gente deveria fazer essa mesma pergunta para nós mesmos, né? Qual é a referência que a gente está usando, né, para essa pergunta? Será que a gente poderia, então, estar usando essas roupas? A gente faz esses questionamentos. Por que a gente está usando um celular da China? Por que a gente está usando, né, uma língua inglesa, né, no meio de uma fala portuguesa? A gente se questiona sobre isso? Por que a gente, então, cobra de outros povos uma expectativa de não mudança, né? Então, essa ideia de que todos têm o direito de mudar, e isso não faz com que eles percam a sua identidade, né? Isso não muda o pertencimento cultural que eles têm, né? Né, eu acho que dois últimos pontos importantes para a gente carregar nessa conversa é o direito originário à terra, né, que está garantido na Constituição e que vem sendo, né, um dos pontos muito importantes para as populações indígenas. Para manutenção cultural, é importante que eles tenham a sua terra, né? Não há como manter as suas próprias formas culturais sem a sua terra. E, por fim, já que a gente está nesse momento de pensar a história, né, é pensar os indígenas na história, né, pensar que eles são sujeitos à sua própria história, né, que eles são protagonistas da sua história, e que a gente, então, precisa repensar a narrativa histórica que a gente criou, onde a gente colocou eles em um lugar sem fala, um lugar de invisibilidade. Então, quais foram, né, e são né, as ações, os protagonismos que eles, né, tiveram ao longo de toda essa trajetória e que a gente invisibilizou nas nossas formas de contar a história, né? E isso é dar ouvido, então, a tantos intelectuais, a tantos acadêmicos indígenas e também não indígenas que estão, né, construindo agora essa história a contrapelo, como a gente fala, né? Buscando justamente nas entrelinhas esses sujeitos históricos tão invisibilizados ao longo da história. Perfeito. Mais uma vez, obrigado, professora. É isso aí, então. Espero que todo mundo tenha gostado. Espero que esse episódio tenha sido enriquecedor para vocês também, como foi para mim. Eu aprendi muita coisa hoje. Nos sigam nas nossas redes sociais, @PetHistoriaUFSC no Instagram. Vai estar aparecendo em algum canto, acho que vai estar aqui, né? Para seguir no Instagram, no YouTube. Tchau, tchau. Tchau.